Já passamos então pelos 20 primeiros requisitos, vamos continuar. Requisito de número 21. No registro de pré-venda, o que é que o PAF deve fazer? Recusar valor negativo nos campos. No registro de venda, no registro da venda, não pode ter valor negativo no campo desconto, valor total, valor do item, valor total do documento e no troco. Recusar valor negativo ou nulo no valor unitário, na quantidade e nos meios de pagamentos. Recusar a inexistência de informação nos campos, código da mercadoria, descrição da mercadoria e unidade de medida. Utilizar como parâmetro de entrada para o registro do item somente o código ou a descrição da mercadoria ou do serviço e a quantidade comercializada, admitindo-se o valor total do item no caso de venda de combustível, não é o nosso caso. Então é isso que a gente faz, código e quantidade. Capturar os demais elementos da tabela de produtos, calcular a quantidade comercializada quando for utilizado o valor total do item como parâmetro de entrada, não é o nosso caso. Capturar o valor calculado pelo software básico do SCF correspondente ao valor total do item quando for utilizada a quantidade comercializada como parâmetro de entrada. Capturar o valor total do cupom fiscal calculado pelo software básico do SCF. Exibir na tela de venda, no mínimo, os seguintes dados, que devem coincidir com aqueles enviados ao software básico do SCF ou por ele calculados e impressos no cupom fiscal. Veja que eu coloquei OK aqui, capturar o valor calculado do software básico do SCF, calcular a quantidade comercializada pegando aí do SCF. Então, eu tenho que pegar do SCF o valor total do cupom, tenho que pegar o valor total do item e coloquei OK. Você tem que verificar se eu estou fazendo isso mesmo, tá? Será que está certo mesmo? O que a gente tem que exibir na tela de venda? Os seguintes dados. A descrição da mercadoria. A gente põe aqui. Vamos colocar aqui um item. Aqui. Descrição da mercadoria. Quantidade comercializada. Unidade de medida. A unidade sai aqui, ó. Valor unitário do item. Aqui. Valor total, aparece aqui daquele item em questão e também dos demais itens vai aparecendo aqui na bobina. E valor total do cupom fiscal, está aparecendo aqui. Item 7. Impedir acesso pelo usuário aos campos relativos ao valor total do item e valor total do cupom fiscal. Perfeito, né? O usuário não tem acesso a isso, nada disso aqui. Item 8. Na hipótese de possibilitar na tela da venda acesso ao usuário ao campo valor unitário, não é o nosso caso, já tem um não aqui. Requisito de número 22. Item 1. O PAF deve garantir que será utilizado com SCF cujo pedido de autorização de uso tenha cumprido a legislação da UF de jurisdição do usuário do equipamento, adotando no mínimo as seguintes rotinas. Não possui menus de configuração que possibilite a desativação do SCF. Ok. Não possui tela que possibilite configurar o SCF a ser utilizado, exceto quanto à porta de comunicação serial. Então, não deve ter aqueles comandos ali para alterar coisas lá no SCF. Tá? Aqueles comandos que são utilizados apenas no modo de intervenção técnica. Então, isso aí não pode ter. Realmente, o nosso não tem. Ao ser inicializado e ao viabilizar o acesso à tela de registro de venda e ao enviar o SCF comando para abertura de documento fiscal, comparar o número de fabricação do SCF conectado neste momento com os números de fabricação dos SCFs autorizados para o uso fiscal no estabelecimento, cadastrados em arquivo auxiliar criptografado, que somente poderá ser acessível ao estabelecimento usuário, no caso do PAF SCF exclusivo próprio, observando que o cadastro de SCFs autorizados no arquivo auxiliar deve ser realizado exclusivamente pela empresa desenvolvedora do PAF. Tem esse arquivo auxiliar que ele está falando aí, é esse aqui, o arquivo de SCFs autorizados. Tá? Eu coloquei um OK aqui, e você deve verificar se eu estou fazendo isso ao inicializar, ao viabilizar o acesso à tela de registro de venda e ao enviar ao SCF comando para abertura de cupom fiscal. Item número 5. Ao ser inicializado, ao viabilizar o acesso à tela de registro de venda e ao enviar o SCF comando para abrir o cupom fiscal, comparar o valor acumulado no total geral, no GT, conectado no terminal de venda, com o valor correspondente armazenado em arquivo auxiliar criptografado,
que somente poderá ser acessível ao estabelecimento do usuário no caso do PAF-SF exclusivo próprio. Tá? Isso que a gente vai discutir no EAD. Como é que a gente vai fazer isso daí? Como é que a gente vai pegar esse total geral? Onde é que a gente vai armazenar isso? É do mesmo jeito que a gente está fazendo com esse arquivo aqui de SFs autorizados. Item A. O registro inicial do valor correspondente ao totalizador geral no arquivo auxiliar criptografado deve ser realizado exclusivamente pela empresa desenvolvedora do PAF. Então a gente tem que fazer isso daí. Em cada emissão de documento fiscal, o PAF deve atualizar o valor armazenado no arquivo auxiliar, correspondente ao totalizador geral do SF respectivo. EAD também. Caso não haja coincidência do item, do que está no item 4, que é o GT, e não havendo perda de dados gravados no arquivo auxiliar criptografado, impedir o seu próprio funcionamento. Exceto para que funções? Para aquelas que a gente já perguntou lá em cima, que a gente vai dar acesso a essas funções aí. Registro automático com manual de informações necessárias à geração do arquivo que trata o requisito 28, referente aos documentos fiscais emitidos. Isso pode ser feito no sistema de gestão. Tá? Item 7. Caso não haja coincidência na comparação descrita no item 5, sobre o GT, o grande total, e não havendo perda de dados gravados no arquivo auxiliar, impedir o funcionamento, exceto para as funções previstas no item 6, essas funções aqui de consulta, e se a critério da UF tiver ocorrido incremento de CRO, hipótese em que deverá recompor o valor do totalizador geral no arquivo auxiliar criptografado, a partir do valor correspondente gravado na memória fiscal. Item 8. Caso não haja coincidência nas comparações descritas nos itens 4 e 5, e havendo perda por motivo acidental dos dados gravados no arquivo, o que deve ser feito? Deve ser recomposto a partir dos dados gravados na memória fiscal do SF, somente quando os números do CRZ e do CRO e o valor da venda bruta diária referente à última redução Z forem iguais aos gravados no banco de dados, a que se refere o item 2 do requisito 25. Então veja que esses requisitos eles são assim, aparentemente complicados. É por isso que nós temos que discutir com calma esses requisitos no EAD para a gente saber o que a gente está fazendo. Tá? E o item B, impedir o seu próprio funcionamento quando os números CRZ, do CRZ ou do CRO ou do valor da venda bruta diária referente à última redução Z forem diferentes dos gravados no banco de dados, que se refere ao item 2 do requisito 25. Chegamos ao requisito 23. O PAF deve adotar no mínimo um dos procedimentos abaixo descritos ao ser reiniciado, na hipótese de interrupção e impedimento de uso durante a emissão do cupom fiscal. Item A. Recuperar na tela o registro de venda, na tela de registro de venda, os dados contidos no cupom fiscal em emissão no SF e comandar o prosseguimento de sua impressão, mantendo o sincronismo entre os dispositivos. Ou cancelar automaticamente o cupom fiscal em emissão no SF. Bom, cancelar o cupom fiscal e não recuperar a venda seria ruim, né? Imagina lá no supermercado, o cliente já passou 100 itens, caiu a energia, quando voltou, cancelou o cupom fiscal, tem que passar os 100 itens de novo. Não dá. Como é que o nosso está fazendo isso? Ele está fazendo uma junção dessas duas coisas aqui. Olha, eu estou aqui com um item sendo vendido, ele está aberto aqui, eu vou finalizar a aplicação de forma brusca. Digamos que caiu aí a energia. Quando eu retornar para a aplicação, ele diz que existe uma venda em andamento e o cupom será cancelado. O cupom foi cancelado mesmo, tá? Vou confirmar. E ele já recuperou a venda aqui, ó. Ok? Será que a gente precisa cancelar esse cupom para recuperar a venda? Ou a gente apenas carrega a venda que tem aqui e continua a impressão? Quais são as implicações disso daí? Algo para a gente discutir no EAD também. Tá? Mas de qualquer maneira nós estamos cumprindo isso daqui. Bom, o item C já coloquei não, que seria acusar a existência de cupom fiscal impedindo o prosseguimento da operação, devendo disponibilizar como única opção ao cancelamento do cupom. O requisito 24 foi revogado. Requisito 25.
O PAF deve disponibilizar função que permita realizar a gravação de arquivo eletrônico do tipo TXT em conformidade com o layout e com as especificações estabelecidas no anexo 6 do ato COTEP 0608, dos seguintes modos. Por meio do comando definido no item 9, automática imediatamente após a emissão do documento de redução Z. Então, que arquivo é esse aí? Do anexo 6. Vamos abrir aqui. Infra. Ato COTEP. Anexo 6. Opa. Anexo 6, o que é ele? Dados técnicos para a geração do arquivo eletrônico e dos registros efetuados pelo PAF-SF. Olha só, então são aqueles registros lá, o R01 até o R07, finalizando com o EAD, que é a assinatura digital. Bom, o nosso PAF ele tem isso, né? Vou cancelar esse cupom aí. F4. Movimento por SF. Tá? É o que é feito aí nesse movimento por SF. Ele gera o arquivo PAF-R, com os registros R01 até o R07. Ok? Item 4, daquele que fala dos itens R04, R05 e R07. Ao comandar a emissão de documento de conferência de mesa, não é o nosso caso. Capturar do SF os dados nele impressos necessários para a geração dos registros R06 e R07, a gente faz isso daí. Item 5. Na geração automática imediatamente após a emissão do documento de redução Z, o arquivo deve conter dados relativos ao movimento do dia a que se refere o documento redução Z emitido, devendo ser criado e mantido um arquivo para cada dia de movimento de cada SF. Ok, vamos discutir isso daqui no EAD. Tá? Como é que deve ser essa nomenclatura da geração do arquivo? O que é esse CCC, CNN, essa data? A gente tem que mesmo guardar um arquivo para cada dia. Então vai ter um arquivo desse PAF-R para cada dia. Tá? Esse que a gente vai discutir lá. Requisito de número 26. Item 1. O PAF que possibilitar a emissão e impressão do DAV, ele deve disponibilizar ao fisco, quando este exigir, os dados dos documentos, dos DAVs, a que se refere o requisito 6, relativos aos últimos 5 anos. Ok. Itens 2 e 3 foram revogados. Requisito de número 27. O PAF e o SG devem atualizar o banco de dados de estoque até o final de cada dia, quando do retorno da condição normal, e utilizando, quando for o caso, tabela para inserção de índices técnicos de produção. Então a gente vai discutir aí no EAD qual é a melhor estratégia para nós atualizarmos o nosso estoque. Quando a máquina é local, a empresa ou loja tem só um computador, está atualizado. E quando tem um banco de dados central, como é que a gente vai fazer? Requisito 28. O PAF e o SG devem garantir condições para que haja fidedignidade entre os dados constantes no arquivo eletrônico de que trata o item 19 e os documentos fiscais emitidos, sempre que o registro por ele realizado repercuta no controle de estoque ou no controle financeiro. Ok. Aqui ele está falando do Sintegra e do Spedio, né? Formando aí que o arquivo gerado deve conter todos os registros efetuados até o momento da execução do comando de sua geração, referentes às operações de saída e às prestações praticadas. Esse texto nós já vimos, estamos ok com isso daí, estamos gerando os arquivos. Tem alguns estudos lá para a gente discutir. Item 3. O arquivo gerado deverá ser denominado pelo número do laudo emitido pelo órgão técnico que promoveu a análise funcional do aplicativo, acrescido da data, hora, minuto e segundo. Então, está aqui a nomenclatura para a geração desse arquivo, tem que ter o número do laudo. Vamos discutir sobre essa nomenclatura, assim como fizemos logo acima também no EAD. O arquivo deverá ser gravado no mesmo subdiretório onde está o PAF,
devendo o programa aplicativo informar o local da gravação. Ok. Requisito de número 29. O PAF-SF deve acumular e gravar em banco de dados o valor relativo ao total diário de cada meio de pagamento. É o que a gente faz aqui, né? Tabela total tipo pagamento. Estamos armazenando aí o total de todos os meios de pagamentos. Aliás, nós temos o detalhe, né, de cada tipo de pagamento. Mas basta fazer aí uma pequena consulta SQL para nós termos aí os totais dos tipos de pagamento. 30. O PAF deve disponibilizar função que permita a impressão pelo SF de relatório gerencial chamado meios de pagamento. Nós temos isso daí, né? Meios de pagamento. Tá? Já vimos aí funcionando. O que é que deve conter? Identificação do meio de pagamento, o tipo de documento, o valor acumulado, data da acumulação e a soma individual de cada meio de pagamento. 31. O PAF deve assinar digitalmente os arquivos por ele gerados, gerando o registro tipo EAD. Ok. E aí nós chegamos ao último requisito, que trata daquele relatório de identificação do PAF-SF que nós já vimos sendo emitido. Aí está. Certo? Então esses são os requisitos do bloco 1 do PAF-SF. Passamos aqui, fizemos um checklist por eles, né? O que você deve fazer neste momento, né? Você já leu a documentação, já viu como foi feita a aplicação, já viu lá os manuais do SPED, do Sintegra, né? Já sabe como é que devem ser gerados os registros R01 até o R07, já sabe o que é o EAD, tá? Você já leu tudo que era necessário para ter conhecimento de causa sobre o PAF-SF. Então agora você vai pegar a nossa aplicação, vai dar uma olhada lá nos to-dos, ok? Participar da discussão no EAD sobre aqueles to-dos e fazer esse checklist aqui, tá? Não pense que por ter ok aqui, tá ok, tá mesmo tudo certo, não, tá? Você tem que fazer esse checklist, ok? Esse ok quem fez foi um programador, eu aqui no caso. Eu fiz um teste e tá ok. Mas você já sabe que o programador ele não tem a visão do usuário, né? Então o usuário, quando ele for utilizar o sistema, ele vai começar a encontrar os errinhos, os bugs, tá? Então você tem que fazer esse checklist aí. Faça de conta que você é da equipe de testes, tá? E agora você vai fazer os testes na aplicação. Apague esses OKs daqui, e vá colocando o status aí se realmente está tudo ok, tá bom?